Salve pessoal, aula 7, exercício 7. Então aqui é uma aplicação da regra da cadeia na termodinâmica, no estudo dos gases. Então tem um gás ideal, ele está sujeito a essa equação aqui, né, que é PV, seria nRT, né? O N é 1 mol, né, então acaba ficando o valor do R aí, que é a constante dos gases, 8,31, T é a temperatura. Mas o que importa aí para vocês é que a equação aí que controla e que relaciona o gás, né? Que relaciona pressão, volume e temperatura é essa daqui. Aí ele quer que você ache a taxa de variação da pressão. Ele quer saber como que a pressão varia com o tempo. E que informação que ele me deu? Ele me deu volume, temperatura, e ele me deu a variação do volume com o tempo e a variação da temperatura com o tempo. Então eu tenho tanto volume quanto temperatura, quanto a variação do volume e a variação da temperatura. E ele me pede a variação temporal da pressão. A equação, para poder trabalhar com ela, você vai jogar esse volume para o outro lado, né? Ele iria dividindo, se já joga, pode jogar ele logo para cima. Esse volume que está multiplicando a pressão, ele iria dividindo aqui embaixo, pode jogar ele logo para cima com expoente a menos 1, né? Já imaginando aí que a gente vai ter que derivar, né? E aí a expressão fica mais fácil de ser calculada assim. Então, pela regra da cadeia, né? A gente vai multiplicar aqui a derivada em relação à temperatura pela variação temporal da temperatura. E aí a outra parte, né, da conta é com o volume. Então é a derivada parcial em relação ao volume vezes a derivada do volume em relação ao tempo. Então aqui eu tenho toda a informação já, né? Você só vai precisar calcular essas duas derivadas aqui, né? Em relação à temperatura e em relação ao volume. Porque essas daqui e essa daqui ele já foi dado, já foi fornecido. Então, derivando em relação à temperatura, né, você vai pegar essa expressão, temperatura é a variável, o resto é constante. Derivada de constante vezes variável dá a própria constante. Então fica assim. E do outro lado, né, agora derivando em relação ao volume, você pega esse menos 1 aqui, ele vem multiplicando, fica 8,31, né? E repete o resto, e aqui cai uma unidade, né? Vai para 2. Devo 1, cai uma unidade, por causa da derivada, fica 2. Né? E aí repete isso daqui, que é a variação temporal aí do volume. E aí agora é só trocar. Né? Você troca, o volume ele vale 100 litros, né? Põe aqui elevado a menos 1. A variação da temperatura com o tempo ele me deu aqui que é 0,1 Kelvin por segundo. Não há necessidade de derivar nesse caso, ele já me deu a taxa direto. Pode ter caso que necessite derivar, né? Mas nesse caso não precisa. Se tiver que derivar, você deriva em separado e coloca aqui. Troca aqui temperatura, né? Que é 300. O que mais aqui? O volume vai ficar menos 2, né? O volume é o mesmo 100 litros que está ali. Elevado a menos 2. E aqui a variação do volume com o tempo, que é 0,2 litros por segundo. Então, beleza, né? Você executa essa conta aí na calculadora, você vai achar aí em torno de 0,04
quilopascais aí por segundo, aproximadamente. Né? Então a pressão ela está caindo, né? A pressão, a cada segundo que passa, a pressão do gás aí, ela cai 0,04 quilopascais. Né? Então, isso daí, né? Fica aí o problema 6 aí para vocês fazerem. É parecido com esse.